Olá, meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor estejam com todos. Bom, novamente nós vamos para a nossa aula através das lives. Sabemos do problema existente e temos que ser prudentes, né? Porque a imprudência ela gera resultados desastrosos. Mas graças a Deus que nós temos aqui um meio de comunicação para nós deixarmos registradas as nossas aulas e assim nós não atrasarmos no cronograma. Então nós estamos novamente aqui com os irmãos através das aulas pela live, tá certo? Eu agradeço aos irmãos que vão entrar nesta aula, agradeço àqueles que vão assistir também posteriormente, os nossos irmãos. Deus abençoe a vida de cada um que vai ser alcançado por esta aula. Deus abençoe já a vida da nossa irmã Elizabeth, que está conosco aqui. Nossa irmã Silvani também entrou. Deus abençoe as suas vidas. Vamos fazer uma recapitulação aqui da nossa aula, daquilo que nós vimos. Irmão Anderson, acredito que a irmã Marli também está conosco. Deus abençoe nossos irmãos. Fiquem à vontade para fazer comentários, fazer perguntas neste canal, não tem problema nenhum. Os irmãos também quiserem se cumprimentarem entre si, fiquem à vontade. Então nós estamos estudando as epístolas paulinas e já tivemos a oportunidade de aprender a cultura de Paulo, a multiculturalidade que estava na mente de Paulo, a judaica por nascimento, a romana por aquisição de seu pai e a grega por estudos, por ter algum acesso aos estudos de alguns filósofos. É claro que Paulo não debruçou na filosofia grega porque este não era o objetivo dele. O objetivo dele é a cultura judaica. Deus abençoe nosso irmão Humberto também, que está conosco. Seja bem-vindo. E aprendemos um pouco sobre a epístola de Paulo aos Romanos, uma carta extremamente teológica. Hoje nós vamos ver o resumo desta carta, que é o livro de Gálatas, a epístola aos Gálatas. Também analisamos a igreja que tinha muitos problemas, questões, porém uma igreja pentecostalíssima, uma igreja que não faltava dons, uma igreja que recebeu a orientação de Paulo de bom grado, que é a igreja de Corinto. Hoje a nossa análise será dentro do livro de Gálatas, Efésios e Filipenses. Caso não seja possível nós fazermos todas essas três lições, essas três epístolas, nós vamos fazer duas, e posteriormente durante a semana eu posto sobre as outras, para ficar mais, aproveitar, essa distância, mais um canal aqui para deixar registrado e uma aula mais ampla, assim como foi a dos profetas, tá certo? Então os irmãos peguem o livro dos irmãos aí, Epístolas Paulinas, peguem a Bíblia, caneta, papel, se desejarem anotar algumas coisas. E eu estive analisando aqui os livros, irmãos, nós vamos mais pela Bíblia, até porque nós conseguimos extrair aquilo que está no livro aqui, nós conseguimos extrair essas informações do texto que nós vamos ler. Então se você pegar a carta aos Gálatas, na primeira página, página 31, você vai ver que de onde que eram os irmãos da Galácia. Então, é uma raça mista, onde predominavam os gauleses, e hoje eles deixaram o seu país, hoje conhecido deixaram a França, isso cerca de 300 anos antes de Cristo. Então, a igreja de Galácia, assim como a igreja de Corinto, teve alguns problemas. E os problemas que eles tiveram é a queda da verdade bíblica, da verdade do evangelho que eles receberam através do ministério de Paulo.
Então estamos falando aqui de uma igreja que ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, foi ensinada pelo apóstolo Paulo e muito em breve caiu, né? Muito breve aceitou outras mensagens, ficou encantada com outra mensagem que chegou até eles. E esta mensagem é a mensagem dos judaizantes. É aquilo que nós já comentamos muito em nossas aulas, que o judaísmo ele seduz a igreja, ele seduz muitos por causa da sua rica cultura. Então há uma grande sedução e essa sedução ela está em nosso meio hoje. Não é incomum nós observarmos artigos judaicos dentro da igreja. Então nós temos que entender o que é para a igreja, o que é para Israel, para podermos não trazer confusão na mente de nossos irmãos. Por isso este curso ele nos ensina e nos orienta desta maneira, né? Para nós ensinar como a palavra orienta. Deus abençoe a irmã Renata, seja bem-vinda à nossa aula. E aqui mostra no livro, ainda na primeira página, que alguns judeus consideravam o ministério de Paulo um ministério secundário, um ministério menor, um apostolado pequeno, porque Paulo ele ficou muito entre os judeus, entre os gentios. Ele não tinha aquela mente travada, fechada em relação aos costumes, porque para estes judaizantes, quem que são os judaizantes? Que é um termo que eu vou falar muito, até porque Paulo debate muito com eles. São judeus que aceitaram a Cristo, porém eles pregavam a sua cultura. Eles pregavam que para a salvação precisava cumprir festas judaicas, que nós vamos ver lá no livro de Gálatas, que precisava realizar a circuncisão, guardar o sábado, porque isso eram prerrogativas para ser salvo. E Paulo vai repreender duramente o povo da Galácia, os irmãos da Galácia, porque eles decaíram nesse sentido. Porque ele vai falar também, nós vamos analisar, que não foi a lei que trouxe até eles o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a libertação, mas foi a graça. Então eles não precisavam viver como judeus. Então isso nós vamos analisar nos textos bíblicos. Nós vamos fazer análise de alguns versículos que é muito importante para nós entender o que Paulo tem a nos dizer. Mas antes eu gostaria de deixar aqui uma curiosidade para os irmãos. Nós temos aí 27 livros do Novo Testamento e uma das perguntas que eu sempre faço, principalmente nas epístolas paulinas, é: qual foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento? Qual livro, qual carta foi aquela que foi escrita por primeiro? Se algum dos irmãos souberem aí, quiserem responder, se lembrarem, irmão Humberto, irmã Silvani, Anderson, Marli, Renata, vocês querem comentar alguma coisa aí? Qual foi o primeiro livro ou primeira carta a ser escrita no Novo Testamento? Fiquem à vontade aí, meus irmãos. Acho que aparece aqui para mim, se a internet não estiver ruim. Então, os irmãos também me dão um feedback aí a respeito do áudio, se está tudo certo aí para os irmãos, se estão conseguindo acompanhar, senão não tem como prosseguir também, né? Então, preciso saber aí dos irmãos se está tudo bem. Tudo tranquilo aí? Espero que apareça aqui para mim os comentários dos irmãos, para que a gente possa continuar. Tudo certo, meus irmãos? O áudio está bom? Então vamos para a resposta, né, dessa pergunta. Então, que bênção que o áudio e o vídeo está tudo tranquilo. Deus abençoe, irmão Ezequias. A resposta é a Epístola aos Tessalonicenses. Então, o primeiro escrito que nós temos no Novo Testamento não são os evangelhos.
Às vezes, por estar em primeiro ali no Novo Testamento, nós achamos que são os evangelhos, porém não são. A primeira epístola que Paulo, a primeira carta a ser escrita é uma carta de Paulo, que foi à igreja de Tessalônica, que estavam com algumas dúvidas, alguns problemas em relação à vinda de Cristo, e eles vão questionar Paulo. E ele escreve a primeira carta no ano 50, 51, a segunda logo em seguida, e depois ele escreve a carta de Gálatas. Por que eu falei nesse momento? Porque a carta de Gálatas também é uma das primeiras a serem escritas por Paulo. Porque tão breve eles receberam o evangelho e eles já estavam se desviando da verdade do evangelho. Então, Paulo escreve brevemente, por isso que esta carta não é uma carta longa. Ele escreve breve porque ele estava preocupado com aqueles irmãos que estavam caindo na fé. E ele vai repreender de forma dura até estes irmãos. Vamos ler o versículo 1 para você ver essa questão dos judaizantes questionando o apostolado de Paulo, que na segunda epístola aos Coríntios nós já vimos que ele faz essa defesa do seu apostolado. E olha o que ele diz aqui, que coisa interessante. Paulo, um apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e de Deus, o Pai que ressuscitou dentre os mortos. Ele diz que a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas que estão na Galácia. Então são algumas igrejas que estavam nesta região. Então observaram aqui que Paulo diz que ele não recebe o apostolado por parte dos homens. Isso aqui já nos faz lembrar que no momento que Jesus vai ser assunto aos céus, Jesus diz assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. E ele não falou nada a respeito de eleger um 12º apóstolo, até porque Jesus nunca quis 12 apóstolos somente, porque Paulo vai nos ensinar que apostolado é um dom que Cristo dá, que Cristo não deu apenas a 12 homens, mas é um dom que ele dá a alguns homens. Que existem os apóstolos hoje, mas os apóstolos hoje muitos são só por questão de título, mas o apostolado é uma função. Então a função do apóstolo é ser uma das colunas, né, da igreja, onde ele vai fundar. Então tem que ser uma pessoa que lance fundamentos. Então o apóstolo é aquele que vai lançar fundamentos. Então, geralmente é aquele que recebe uma missão e vai a algum lugar e lança os primeiros frutos, ali as primeiras sementes, melhor dizendo, para colher frutos. Então isso é o apóstolo, né? Hoje nós temos apóstolo de púlpito, né? De grandes igrejas, de megas igrejas, porém que não lançaram nenhum fundamento, não tem nenhum fundamento a obra dele. São obras que estruturadas em lugares onde já existia o evangelho. Então isso não é ser apóstolo. Então Paulo já nos lembra que aquela eleição onde foi Matias foi eleito, na realidade não era para existir. Por quê? Pedro quis fechar o colégio apostólico ali e dizer, vai ser só quem fez isso, isso, isso e isso pode ser apóstolo. Mas Jesus nunca tinha falado que tinha que ser daquela forma. Então foi um erro do apóstolo Pedro ali. E ele diz aqui que ele foi escolhido por parte de Deus, de Jesus Cristo. Ele quem deu o seu apostolado. Olha lá agora o versículo 6, o que Paulo fala. Diz assim, permita-me ler aqui juntamente com os irmãos. Estou assombrado de que tão brevemente tenhais passado daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, ainda que não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, se nós mesmos, ou ainda outro anjo, ou ainda um anjo do céu, pregar outro evangelho além desse que vos temos anunciado, seja anátema, como antes vos tenho dito, e também agora vos repito, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema.
Então, o que Paulo está orientando aqui? Que o evangelho que os judaizantes estavam pregando era um outro evangelho. Era um evangelho com prerrogativas judaicas, que não tinha necessidade. Então, o que ele fala? Maldito é aquele. Anátema significa maldito. Maldito é aquele que prega outro evangelho, a não ser aquele que já está lançado, ao fundamento que já está lançado, que é Cristo. Então, se alguém prega outro evangelho com prerrogativas, que você precisa fazer isso, aquilo para ser salvo, isso daí é um outro evangelho. O apóstolo Paulo até nos orienta que pode até um anjo do céu vir para pregar algo diferente. Esse anjo, ele seja anátema também, é maldito. Por quê? O evangelho, ele é simples, meus irmãos. O evangelho, ele é as boas novas da salvação. O evangelho, ele traz libertação para as vidas. E muitas vezes nós, com nossas religiosidades, né, nós queremos colocar barreiras. Muitas igrejas fazem isso. Colocam barreiras para que as pessoas venham chegar a Cristo. Então isso é um problema que nós não podemos ter. Temos que pregar o evangelho da maneira que Cristo anunciou. Agora eu quero ler o versículo 13 com os irmãos para nós entender aquela questão cultural de Paulo, que nós falamos na aula passada. A cultura judaica de Paulo. Olha, ele deixa registrado aqui, ó. O versículo 12 ele diz assim, ó, de forma bem interessante. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas sim por meio da revelação de Jesus Cristo. Então o evangelho que ele recebe não foi um evangelho que os homens o ensinaram, até porque nós vamos ver nesta carta que Paulo, ele tentou conversar com alguns apóstolos lá em Jerusalém, porém só foi recebido por Tiago. Então tudo que ele recebe e ele vai ensinar não vem da parte de homens. Ele não teve a oportunidade de assentar com Pedro, com João, para ser esclarecido sobre alguns assuntos. Ele teve alguns dias com Tiago, porém a mensagem que ele ensina, ele recebe de Cristo. Deus abençoe o nosso diretor Elton, que está nesta live conosco. Seja bem-vindo, meu querido. É um prazer e um privilégio ter você aqui conosco. Vamos ver a cultura de Paulo agora, no versículo 13. Pois vós já ouviste acerca da minha conduta em outro tempo, no judaísmo, e de como perseguia sobremaneira as congregações da igreja de Deus, devastando-as. E na minha nação excedia na religião do judaísmo a muitos dos que eram da minha geração, e era extremamente zeloso nos ensinamentos da tradição do meu pai. Então observa aqui, o que Paulo nos orienta aqui? Que ele conhecia muito bem o judaísmo. Ele era, se o judaísmo era para ser um complemento para o evangelho, Paulo seria o primeiro a pregar, porque Paulo era aquele que conhecia muito do judaísmo. Inclusive ele devastou congregações por causa do zelo que ele tinha dentro da cultura, dentro da religião dele. Ele excedeu a todos da sua idade. Mas Paulo, quando ele recebe por revelação o que é o evangelho, muitas coisas ele deixa de lado para pregar a verdade do evangelho. Então, meus queridos, muito importante aqui, ó, outro tema que eu já falei para vocês em outras aulas, que é importante nós entendermos, né? Que uma coisa é a igreja, outra é o templo e a outra é a congregação. Veja que Paulo ele consegue colocar aqui a diferença, porque ele diz assim, eu devastei as congregações da igreja. Então hoje nós geralmente se reportamos à igreja como se fosse o templo. Então na verdade nós somos a igreja, que nos congregamos, reunimos para congregar em um templo. Então igreja somos nós. Quando nos reunimos nós congregamos. E geralmente nós temos um local para congregar. E esse local se chama templo. Então o certo é nós dizermos, eu vou ao templo e não eu vou à igreja. Né? A gente costuma dizer, eu vou à igreja agora, mas na realidade nós somos igreja.
E a igreja é que vai congregar dentro de um templo, tá certo, meus irmãos? Observa, olha o que ele vai falar a partir do versículo 16. Que Cristo foi revelado nele, a fim de que ele pregasse o evangelho entre os gentios. De imediato não consultei carne nem sangue. Isso aqui é muito importante, porque Paulo fala aqui, ó, nem versículo 17, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei de novo a Damasco. Então Paulo, quando ele se converte, conversão dele lá no capítulo 9 de Atos, onde ele tem aquele encontro com Cristo, chega até Damasco e fica ali por alguns dias orando, jejuando, até que um irmão em Cristo chega para anunciar o evangelho a ele, e as escamas caem dos seus olhos, ele é batizado nas águas, ele é batizado com o Espírito Santo. O que ele faz de imediato? Ele quer pregar. Só que aqui nós temos um problema também, né? Que nós observamos na vida de Paulo. Paulo deveria ter chegado realmente até Pedro, até João, aos que eram apóstolos. Por ele não chegar a esses irmãos, por eles não chegarem, ele não foi tão bem recebido. Se você ler posteriormente, depois pega a sua Bíblia e leia no capítulo 9 de Atos, a igreja não creu na mensagem de Paulo, ficou em dúvida, pensando que ele era um espião, que ele estava fingindo a sua conversão. E os judeus também ficaram com o pé atrás em relação com Paulo. Então, se ele tivesse chegado até os apóstolos que eram antes dele e pedido cartas para pregar o evangelho, para que eles entendessem que Paulo era um missionário, era um emissário, um enviado da igreja de Jerusalém, talvez Paulo não teria que correr ali de Damasco. Então, ele vai para a Arábia. Ele sai e fica na Arábia aproximadamente 3 anos. Bem provável que ele vá para a Arábia, né? Pela questão cultural também, que os mandamentos, né? Os 613 mandamentos foram dados lá no Monte Horebe na Arábia, Monte Sinai. Então, bem provável que ele tenha caminhado pela Arábia justamente para ter esse contato aí com as terras onde Deus se revelou ao povo hebreu ao sair do Egito. Então, e lá ele teve revelações extraordinárias da parte de Deus. Vamos mais um pouco? Ele fica 3 anos ali, ele diz no versículo 18, e depois ele retorna para Damasco, fica uns 15 dias. Isso aqui é uma retrospectiva do início do ministério de Paulo. Então, Paulo, no capítulo 1, ele vai fazer uma retrospectiva lá do início da sua conversão. Olha, ele fica uns 15 dias ali, não viu nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, como eu comentei com nossos irmãos. Tiago, que é o meio-irmão do Senhor Jesus. Depois ele sai para a Síria, para a Cilícia, e posteriormente ele vai ficar 11 anos lá em Tarso, porque Barnabé vai buscar Paulo lá em Tarso. Então ele fica 11 anos, totalizando ali os 3 anos na Arábia, 11 anos em Tarso. Aí no capítulo 2, versículo 1, ele vai colocar a quantidade total dos anos antes dele pregar aos gentios. Olha ali, capítulo 2, versículo 1. Depois de passar 14 anos, quis subir de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Isso aconteceu, e o que ele vai registrar agora é resultado da reunião que houve em Jerusalém para tratar a respeito dos gentios. Como que ficaria a causa dos gentios na igreja? Então Paulo, neste momento, ele vai subir porque Barnabé, quando foi enviado para Antioquia da Síria para dirigir aquela igreja entre os gentios, de imediato ele lembra de Paulo e ele vai buscar o apóstolo Paulo. Ele vai buscar lá em Tarso, e o texto
Atos é bem interessante, porque no grego diz assim, ó, que ele buscou, e essa busca foi uma busca incessante. Ele não descansou enquanto não encontrou o apóstolo Paulo, porque ele sabia o potencial de Paulo para a pregação e a interpretação dos textos da palavra de Deus. E ele de imediato ele sobe a Tarso e depois ele vai para Antioquia, para junto com Paulo ensinar aquela igreja. Logo após esse tempo ele sobe para Jerusalém e lá eles se reúnem com todos os apóstolos para decidir o que seria dos gentios na igreja, como que conciliar gentios e judeus, porque eles têm vidas totalmente diferentes. Os judeus têm as suas metodologias, as leis, têm a sua alimentação restrita, tem a guarda dos sábados, a circuncisão, e o gentio não tinha nada disso. Então, como conciliar esses grupos a permanecer em comunhão com Cristo, com o corpo? Então é um desafio que os apóstolos enfrentaram logo no início da igreja. E quando eles estão na reunião, aquela reunião calorosa, né, porque reunião de crente, né, de obreiros, é uma reunião que ela é calorosa, ela é fervorosa. Naquela reunião, em meio a esta reunião, o apóstolo Tiago vai ser o moderador. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e a eles, não impor cargo algum aos gentios, a não ser se abster de imoralidades e também carne sufocada a ídolos, da idolatria. Olha lá, vamos continuar aqui, ó. Ele levou Tito com ele com um objetivo, para mostrar o resultado do evangelho. E olha que no versículo 3 diz: nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Então o que Paulo está nos orientando aqui? Que a circuncisão não é uma prerrogativa para a salvação. Ele vai explicar que a circuncisão que Deus quer é aquela que acontece no coração, quando nós estamos com o coração quebrantado e contrito e nos arrependemos diante de Deus. Olha, o versículo 7 ele comenta sobre isso. Pois aquele que operou com eficácia em Pedro, antes, pelo contrário, ao verem que me fora encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro da circuncisão. Pois aquele que operou com eficácia em Pedro, constituindo para o apostolado da circuncisão, este também operou em mim eficazmente com os gentios. E eles os reconhecerem, ao reconhecerem a graça que me foi dada, Tiago, Pedro, Cefas e João, que eram considerados como colunas, nos deram a mim e a Barnabé as destras da comunhão, para que nós estivéssemos entre os gentios, e ele entre os da circuncisão. Então, nesta reunião que houve em Jerusalém, que está registrado no Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o que ficou decidido? Que os apóstolos, Pedro, João, os demais, eles ficariam ali em Jerusalém pregando entre os judeus, pregando a mensagem para a comunidade judaica. E Barnabé e Paulo, eles sairiam para pregar entre os gentios. Então isso foi algo muito bom. Por quê? Quando a gente delimita, né, dá uma delimitação para as pessoas, um foco para que elas ajam conforme o objetivo que foi dado a elas, o resultado é melhor. Então fica Pedro, João, os outros apóstolos que estavam em Jerusalém pregando entre os judeus, e Paulo pregaria em regiões gentílicas. E Paulo, ele era muito preparado para isso por causa daquela multiculturalidade da sua vida, né, da sua mente, a capacidade que ele tinha de entrar nesses mundos grego, romano e judaico. Tanto é que a primeira coisa que Paulo fazia quando ele chegava em uma cidade é procurar uma sinagoga para pregar entre os judeus, para debater, para mostrar o evangelho a eles. Quando alguns lugares ele era recebido, outro nem tanto assim. Aí ele deixava aquela comunidade ali e pregava entre os gentios. Então, para Paulo, não tinha tempo ruim, né?
Se um lugar não queria receber, ele pregava em outro lugar. Vamos analisar outros capítulos aqui, irmãos, ver o que trata-se qual que é o cerne aqui da mensagem de Paulo aos Gálatas. Ele vai começar lá no capítulo 2, versículo 16, que a justificação não veio pelas obras da lei, mas que a justificação veio pela graça. Então, este é o ponto central do livro do apóstolo Paulo. Deus abençoe a irmã Neia, que está aqui conosco. Então, esta é a mensagem da epístola aos Gálatas, que a justificação, ou seja, o ato de Deus, de Cristo, nos declarar justo diante de Deus, não veio por meio da circuncisão, não veio por meio da guarda do sábado, não veio por meio de nada no que se refere à lei, à obra da lei. Ela veio por meio de Cristo Jesus. Vamos analisar? Sabemos que o homem não é justificado pelas ações da lei, pelas quais nenhuma carne é justificada, senão pela fé em Jesus Cristo. E nós também temos crido em Jesus, o Cristo, para que fôssemos justificados pela fé do Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Aqui Paulo nos mostra que a lei, a obra da lei, então, as obras da lei, o que são as obras da lei? São as ordenanças religiosas que eles cumpriam. Nós vamos ver isso em Efésios. Então, as obras da lei, aquela parte cerimonial, de sacrifícios, de a guarda do sábado. Então, todo o cumprimento da lei, no que se refere às cerimônias de culto, não justificou nenhum homem diante de Deus, não declarou nenhum homem justo diante de Deus, mas todos são justificados por meio de Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então todos aqueles lá da antiga aliança que morreram esperando este sacrifício perfeito, esperando este sacrifício melhor, eles são justificados em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, e não pelo sacrifício de touros, bezerros, de bode. Aquilo lá eram símbolos, sombras, tipos que aconteceram na vida de Cristo. Olha, ele continua no versículo 17 dizendo: mas se nós buscarmos ser justificados em Cristo, também formos achados pecadores, o nosso Senhor Jesus Cristo é porventura ministro do pecado? Deus não aceita isto de forma alguma, porque se volto a edificar um edifício que destruí, manifesto contra mim mesmo que sou rebelde e transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus, pois já estou crucificado juntamente com Cristo, e vivo, mas já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-o na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça é por meio da lei, segue-se que em vão morreu Cristo, o Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que se eu edifico um prédio, esse prédio se chama lei, e por causa da graça eu destruo esse prédio. Se eu volto a construir, o que eu estou fazendo? Eu estou decaindo. É a mesma coisa que eu voltar isso daí se chama apostasia, né? Eu abandonar a fé para voltar a construir as velhas obras. E se eu digo que estas obras, que são as obras da lei, são as verdadeiras, o que eu me refiro? Que todo o sacrifício de Cristo, que o Pai enviar Cristo para vir cumprir toda a justiça de Deus, porque ele não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir, isto foi tudo em vão. Então eu anulo, se eu digo, se eu recebo a Cristo, a fé, eu recebi por meio da graça, não precisei cumprir obras nenhuma, mas agora eu acho que o judaísmo é interessante e vou querer ser um judeu. Então eu estou anulando toda a obra que Cristo fez.
Eu anulo todas as coisas, que é todo o preço que Cristo pagou, o fato de ele ter vindo, sofrido, morrido, ressuscitado e assunto aos céus, eu digo que isso não valeu de nada, não prestou para nada. Então veja só o perigo de nós deixarmos as verdades centrais do Evangelho para adicionarmos coisas ao Evangelho, adicionarmos aparatos, né, apetrechos, para assim dizer que agora nós descobrimos uma nova revelação aí que Deus faz dessa forma. Então é muito perigoso isso. Temos que tomar cuidado. Então, capítulo 3, 1, ele até chama os Gálatas de insensatos. Olha lá. Quem vos enfeitiçou para que não obedecestes à verdade, para não obedecerdes à verdade? Pois já dantes, diante dos vossos olhos, Jesus Cristo foi representado claramente entre vós como crucificado. Olha só, a mensagem de Paulo era aquela mensagem que tinha representação. Então, demonstração, isso é literalmente demonstração. Foi feito tipo uma demonstração de como que Cristo restaurou, né, a representação que entra quase que como o texto original fala de um teatro, né, como se fosse teatrizado aí a crucificação de Cristo. E eles puderam ver como que Cristo padeceu e entenderam a mensagem. Agora eles estavam voltando, ou melhor, eles estavam abraçando um outro evangelho, porque eles eram gentios, eles nunca foram judeus. Somente quero saber algo de vós. Recebeste o Espírito por meio das obras da lei, ao ouvir a mensagem da fé? Então, o Espírito Santo que vocês receberam veio depois que vocês circuncidaram? Eles não eram circuncidados. Veio depois que vocês guardaram o sábado? Ou veio porque vocês creram na mensagem? Então, isso é algo para nós pensarmos. O Espírito Santo em nossa vida veio por quê? Veio pela crença que nós cremos no sacrifício de Cristo, ou porque nós introduzimos coisas aí aos cultos? Ah, agora o Espírito Santo desceu. Mas peraí, você já não tinha o Espírito Santo na sua vida? Então é muito importante nós analisarmos isto, meus irmãos. Que o Evangelho ele é simples. O Evangelho ele não coloca aí dificuldades, barreiras para as pessoas se achegarem a Cristo. E ele vai dar o exemplo de Abraão. Ele vai falar que Abraão ele foi justificado pela sua fé e não pela obra da lei que ele realizou. Qual que foi a obra da lei que foi pedido para ele? A circuncisão. Então a justificação de Paulo não veio de Abraão, não veio depois ele circuncidar-se. A justificação na vida de Abraão veio porque ele creu e deixou a sua parentela, foi para a terra que Deus iria mostrar. Então é isso que ele vai dizer no capítulo 3 inteiro, que a justificação veio pela fé e não pela obra da lei. Aí no versículo 19, Paulo vai dizer algo interessante, capítulo 3, versículo 19. Mas em breve nós vamos encerrar essa parte, nós vamos fazer aí aproximadamente 1 hora em Gálatas e mais 1 hora em Efésios, tá certo, meus irmãos? Vamos ver no versículo 19 para que serve a lei? Olha lá, então para que serve a lei, Paulo? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse a semente, quem foi feita a promessa. E a lei foi posta por meio de anjos nas mãos de um mediador, que é Moisés. Agora o mediador não o é de um só, mas Deus é um. Então a lei é contrária às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se houvesse sido dada alguma lei que pudesse vivificar, certamente por esta lei deveria ter sido dada a justificação. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa de Jesus o Cristo, pela fé, fosse dado aos que creem. Então olha que interessante aqui que Paulo fala, que por que foi dada a lei? Então Deus disse assim para Adão, não coma desta árvore. Então ali é uma lei. Aí ele transgrediu essa lei. Então por que Deus orientou a ele não comer? Por quê?
Poderia haver a transgressão. Ela foi dada por causa da transgressão. Aí o que acontece? O homem começa a cair. E vai um irmão e mata o outro. Então, por causa dessa transgressão, de não respeitar a vida do ser humano, o que Deus vai ter que colocar na lei? O homem que derramar o sangue terá o seu sangue derramado. Então é olho por olho, dente por dente. Então o homem foi cada vez caindo, se afastando de Deus, e assim foram adicionadas leis para tudo que o homem corrompeu, para tudo que o homem no que o homem se corrompeu, Deus adicionou uma lei. Então a lei foi dada por causa da transgressão. Outra coisa que ele diz aqui, se a lei trouxesse a justificação, então não precisaria Cristo ter vindo. Então se a lei tivesse esse poder de justificar o homem, Cristo não precisaria ter vindo. A lei daria conta de trazer a justificação. Mas não foi assim que aconteceu. Cristo veio e através da sua vida, cumprindo toda a lei e obedecendo ao Pai, sendo obediente até a morte de cruz, ele ofertou, aqui no versículo 22, tanto para aqueles que andam debaixo da lei, quanto para os que não andam debaixo da lei, se crerem no seu sacrifício, eles recebem a justificação. Eles são justificados pela obra que Cristo realizou. Então, meus queridos, muito importante aqui, nós anotarmos que nós somos justificados pela obra do Cristo, não pelas nossas obras, mas é pela obra que Cristo realizou por nós. Nós, depositando a nossa fé nesta obra, nós somos justificados por Ele. Aí o capítulo 4 ele vai falar um ponto bem interessante sobre o herdeiro. Ele vai dizer que o menino, enquanto é herdeiro, ele está debaixo da lei de um tutor, que era um professor, que era um guarda, era um servo que ficava responsável pelo menino até ele completar a maioridade. Então, ele ficava debaixo da lei desse tutor, até atingir a maturidade. E quem que era o herdeiro? O que era esse tutor? Esse tutor era a lei. Quem que eram os herdeiros? Que não cresceram, acabaram não crescendo, era Israel. Israel viveu debaixo desse tutor, dessa lei. Então, que a Bíblia vai chamar de aio, lá no versículo 23, que era um tutor. Então, a lei serviu para isso. Para que, quando chegasse a maturidade, ele ficasse livre deste tutor e andasse na sua maturidade, tendo poder para decidir entre o certo e o errado. O que significa tudo isso, irmão André? A Bíblia vai falar lá em Hebreus que, capítulo 3, que Israel não misturou a palavra que eles receberam, ele não misturou a fé, que é peculiar àqueles que creem. Então qual que foi o problema de Israel? Eles não depositaram a sua fé, então eles ficaram só debaixo do tutor, ou seja, não atingiram a maturidade. E Paulo vai dizer aqui que a maturidade é a fé. Quando eu não ando por vista e ando pela fé, eu vivo em uma maturidade. Então eu sou maduro, eu já não preciso mais da lei para me guiar, para ser meu guia. Pois eu estou sobre a lei agora porque eu ando pela fé. Então nós, irmãos, temos que atingir essa maturidade de andar pela fé. É isso que no capítulo 4 Paulo vai fazer essa diferença entre a fé, a lei e a graça. E ele vai usar até o exemplo de Sara e Agar, dizendo que Agar, ela gerou filho, era escrava, gerou filhos da escravidão. Sara era livre, gerou filho da promessa. Então os filhos de Ismael, filhos da escravidão. O que são os filhos da escravidão? São os filhos da lei. Então a lei escravizou os homens ao invés de libertar. E quem são os filhos da graça? São os filhos de Sara, que são os livres. Então a fé nos traz liberdade em Cristo Jesus. Esta carta é a carta da liberdade do Evangelho. E Paulo, inclusive, vai escrever o capítulo 5 para nós não usarmos esta liberdade para dar lugar à carne. Vamos ver? Capítulo 5, versículo 13. Porque vós, meus irmãos, fostes chamados à liberdade, mas unicamente não useis desta liberdade para dar ocasião à carne, senão
que por amor sirvam uns aos outros. Olha que interessante, veja que essa carta tem um desenvolvimento. Então nós somos chamados à liberdade, mas nós não devemos dar lugar à carne. E Paulo vai registrar aqui quais são as obras da carne e quais são o fruto do Espírito, que é o que nós devemos andar nele. Inclusive, ao ponto, o cerne aqui das obras da carne é literalmente a nossa comunhão entre os irmãos. Porque Paulo vai dizer no versículo 15 que nós devemos amar ao próximo, 14, amar o próximo como a nós mesmos, e não ficar nos devorando, nos mordendo. Então nós não devemos, irmãos, lutar contra a carne e o sangue, mas nós precisamos amar uns aos outros. E o fruto do Espírito é o amor nas suas diversas facetas. É o amor se alegrando no regozijo, no gozo, é o amor se alegrando, é o amor confiando na fé, é o amor esperando na paciência, é o amor se controlando no domínio próprio, é o amor sendo bom para o amigo, né? É o amor sendo benigno para com o inimigo, é o amor sendo longânimo para aqueles que nos irritam, né? Nos iram, nos causam ira, trazer longanimidade, porque Paulo fala, seja tardio, a Bíblia fala, né? Seja tardio no irar. Então, longanimidade nos dar isso, essa paciência, essa calma, essa tranquilidade. É o amor reagindo na mansidão, porque o amor ele não folga com a injustiça, mas folga com a justiça. Né? O amor não se alegra com a mentira, mas ele preserva a verdade. Então o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. E no capítulo 6, o que Paulo vai dizer? Para nós andar no Espírito, para nós viver no Espírito. E Paulo vai dizer que nem os que da circuncisão quanto os da incircuncisão, eles, nem a circuncisão nem a incircuncisão são alguma coisa. Mas o que é? Qual que é a prerrogativa para a nova aliança? É o ser uma nova criatura. E ele vai dizer, deixa o Israel de Deus, seja abençoado, e nós seguiremos a esta grei, né? Esta orientação. Ele diz assim, ó, todos que seguirem esta senda, paz. Qual que é a senda? É isso que Paulo está ensinando. Todos que seguirem por ela, que a paz, a misericórdia esteja com todos, e deixa o Israel, que Deus trata com Israel. Tá certo, meus irmãos? E aí algumas pessoas leem aqui o capítulo 6, versículo 16, e diz que nós somos o Israel de Deus, nós somos o novo Israel, nós somos o Israel espiritual de Deus. Isso não é uma verdade. Israel é Israel, gentil é gentil, igreja é igreja. Então esses três povos, né? Na verdade existiam dois povos, Israel e gentios. Desses dois povos, quem são os gentios? As nações, todas as outras nações. Desses dois povos, Deus fez um povo. Ele juntou, ele tirou dos judeus e dos gentios e formou um novo povo. De sorte que hoje tem esses três povos que Deus vê. Isso está em 1 Coríntios 10:32, que diz assim, ó, não porteis de escândalo, nem para judeus, nem para gentios, ou grego, depende da tradução, nem para a igreja de Deus. Então esses três povos estão no plano de Deus e Deus tem uma obra para realizar com esses três povos. Hoje ele atua com a igreja, hoje ele está atuando na igreja. Ele vai atuar, ou melhor, através da igreja. Vai chegar um momento que as nações e Israel serão o foco, porque a igreja será arrebatada. Amém, meus queridos? Então esta foi a nossa aula do livro de Gálatas. Foi aí uma aula mais extensa, 50 minutos de aula que nós tivemos, para você no conforto da tua casa, aí você ter uma oportunidade de estudar a Bíblia de forma mais ampla um pouquinho, né? Dentro da nossa aula nós não fazemos isto, né? Nós somos mais sucintos nas nossas classes presenciais, mas aqui dá para nós estender um pouquinho mais. Vamos lá para mais uma carta, epístola de Paulo aos Efésios. Então, só para deixar claro aqui para os irmãos, nós já vimos todo o propósito da carta de Gálatas, é orientar os irmãos,
nós vimos as peculiaridades, então nós estamos dentro da lição dos irmãos aqui, tá certo? E agora nós vamos para a carta de Paulo aos Efésios, uma carta que é reconhecida como uma carta muito espiritual. Então a carta aos Efésios é uma carta espiritual. Aqui na lição traz fala sobre a igreja, o corpo de Cristo, que nós vamos ver nos primeiros capítulos. Aquilo que eu encerrei em Gálatas, nós vamos continuar aqui, que desses povos Deus tirou a barreira de separação e fez um novo povo, né? Quebrou o muro que separava, né? E esse muro era principalmente a religiosidade dos judeus que separava eles dos gentios, e separam até hoje, né? Vamos lá, então a carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas da prisão. Paulo está na prisão, ele vai escrever a carta de Efésios, vai escrever a carta de Colosso, ele vai escrever a segunda epístola a Timóteo, ele vai escrever Filipenses e ele vai escrever também a carta de Filemão. Então, 4 cartas de Paulo na prisão à igreja, e uma pessoal e uma pastoral, né, considerada pastoral, que nós vamos estudar mais para frente, tá certo? Então é interessante essa carta porque ele traz algumas revelações espirituais muito poderosas aqui para nós. Então é uma carta que eu amo muito, essa carta, porque é uma carta extraordinária. Vamos ver, ele começa saudando os irmãos, e ele diz assim no versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então vamos comentar um pouquinho sobre o que Paulo coloca no capítulo 1 aqui. É interessante notar que no capítulo 1, Paulo sempre vai glorificar a Cristo. Então Paulo não aparece muito aqui neste capítulo, porque tudo o que ele vai falar é por meio dele, por ele, nele, através dele. Então tudo é em Cristo. Esse é o segredo da vida de Paulo. É o que ele disse lá em Gálatas: o meu viver eu vivo para Cristo e não para mim. Vivo pela fé, na fé do Cristo. Então, aqui é nítido essa vida de Paulo de glorificação a Cristo. É uma vida que nós temos que imitar, porque é realmente extraordinária quando o homem diminui e Cristo cresce na vida dele. Então vamos lá entender quais são essas bênçãos que Cristo nos abençoou nas regiões celestiais, que nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. É interessante que no capítulo 2, inclusive, ele vai dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Então nós já temos uma posição em Cristo. Nós já temos uma posição em Cristo para ser abençoado. Só um minutinho aqui, irmãos. Deixa eu passar aqui um cabo para a Nayara. A gente já continua. Perdão aí pela interrupção, mas nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Vamos ver quais são essas bênçãos. São pelo menos 7 bênçãos que ele nos abençoou. Primeiro, está no versículo 4 ali, ó. Como também nos elegeu nele de antemão, antes que o mundo fosse fundado. Então anote aí no seu caderno, isso aqui é uma mensagem tremenda. Ou na sua Bíblia, faz aí um colchetes e coloca aí. Qual que é a primeira bênção? A eleição. Nós somos eleitos. Quando que nós somos eleitos? Quando nós nascemos? Quando nós demonstramos alguma aptidão para a fé? Quando nós demonstramos alguma virtude em nossa vida? Foi assim que nós somos eleitos, irmãos? Não. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo, ou seja, não tínhamos feito nada para merecer. Então a eleição é uma graça, uma dádiva de Cristo, nós não merecemos. Então tudo que nós vamos ver, essas bênçãos, são bênçãos que nós não merecíamos, mas pelo amor de Cristo e porque Deus é rico em misericórdia, que nós vamos ver aqui, nós recebemos essas bênçãos. Então a primeira bênção, a eleição, antes da fundação do mundo. Segunda bênção, predestinação. Nos predestinou para ser filhos de adoção, por meio de Jesus Cristo, conforme o agradável propósito da sua vontade.
Então, esses dois versículos, 4 e 5, você junta lá com Romanos 8, 29 e 30, que nós fizemos análise na aula passada. Então você junta porque são complementos. A predestinação está bem clara aqui, irmãos. Não precisamos criar nada, porque está clara. Nós fomos predestinados para quê? Lá em Romanos diz, para ser semelhante à imagem do seu filho. Então, nós temos uma predestinação, ou seja, somos predestinados para ser como Cristo. Se nós vivermos em Cristo e ser como Ele, então aquilo que aconteceu com Cristo também acontecerá conosco. E aqui ele diz ainda, ele complementa, predestinou para ser filhos de adoção. Por que filhos de adoção? Então, se você analisar o que diz em Romanos também, capítulo 9, Paulo vai dizer que os judeus são filhos de adoção. Eles são filhos de adoção, por quê? Cristo tem o Pai tem um unigênito. A Bíblia fala que filho unigênito do Pai, a palavra já diz, né? Filho único gerado pelo Pai. Os outros vão ser por intermédio da adoção. Então, Israel recebeu a adoção de filhos. Dentre todas as nações, Deus elegeu Israel, porém, os gentios começaram a pedir essa eleição também. Os gentios começaram a clamar. Quando Jesus estava na terra aqui, ele andou entre os judeus, andou entre os de Jerusalém, entre os da Galileia, entre os israelitas, vamos colocar assim, e muitos não creram, mas os gentios demonstraram uma grande fé. Centurião, a Cirofenícia, demonstraram uma fé extraordinária. Então, isso já estava no projeto de Deus, é claro, mas para demonstrar que nós também somos filhos da adoção. Então esta é a segunda bênção, predestinados para ser filhos de adoção. A terceira bênção está no versículo 7. E para que é tudo isso? Para nós dizer, eu sou predestinado, eu sou eleito, nada disso, irmãos. Para louvor da sua glória. Então tudo é para Ele. Nós não somos nada. Com Ele nós somos herdeiros de muitas bênçãos. Terceira bênção está no versículo 7. Em quem temos redenção por meio do seu sangue. Então, redenção e remissão do pecado. Então, o seu sangue nos redimiu e nos remiu. Então, o seu sangue, pelo sangue nós temos redenção. No versículo 9 tem outro ponto aqui, a quinta bênção, que é conhecer o mistério da sua vontade. A igreja, Deus revela os seus mistérios, o mistério da sua vontade. Por isso que Deus levanta os profetas, os mestres, os pastores, os evangelistas, os apóstolos. Para quê? Para revelar os seus mistérios a estes homens de Deus que nós temos aí pelo Brasil afora, para nós conhecermos as verdades de Deus. Então Deus traz essas revelações. Sexta bênção, está no versículo 11, em quem também obtivemos herança. Olha só, além de todas essas bênçãos que já são grandiosas, nós também somos herdeiros junto com Cristo. Então, o que Cristo vai herdar, aqueles que vencerem também herdarão. Que maravilha, né? Olha que bênção extraordinária. Somos imerecedores, não merecemos, mas Ele vai nos constituir como herdeiros por causa de Cristo. E o versículo 13 é extraordinário também, o 13 e 14. Ele nos deu o selo do Espírito Santo, que é a garantia. Ele nos deu aqui, fomos selados com o Espírito Santo. Qual é o selo da garantia da nossa herança até a redenção? Então a sétima bênção aí é o selo do Espírito Santo que nós temos. Quando que nós recebemos o selo do Espírito Santo? Quando nós cremos em Cristo. Alguns falam que o selo é o batismo com o Espírito Santo. Não é, não. Olha lá, o que é o selo? Em quem também vós depois, versículo 13, depois de ter ouvido a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados. Então, quando você ouviu o evangelho e creu nele, você recebeu o Espírito Santo
selando o teu espírito, ou seja, habitando no teu espírito e deixando esta marca, né, que é o selo do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Isto nos é a garantia de que nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. O capítulo 2, ele vai falar a condição dos gentios, que em outra hora, quando nós éramos gentios, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora, por meio de Cristo, porque Deus é rico em misericórdia, nós fomos resgatados. Então, como que era a condição dos gentios? Vamos ler lá no capítulo 2, versículo 11. Lembrai-vos que anteriormente, quando eres gentios, na carne, chamados incircuncisos por aqueles que na carne se chamam da circuncisão, que é obra da mão dos homens. Olha o que ele diz aqui, que interessante. A circuncisão, obra da mão dos homens. Se você ler lá em Deuteronômio, você vai ver que a circuncisão que Deus queria era a circuncisão do coração. Deuteronômio está isto, está também em Jeremias 4,4, nos mostra que a circuncisão que Deus queria era a circuncisão do coração e não a da carne. Olha como estávamos naquele tempo, versículo 12. Naquele tempo vós estáveis, olha só que coisa tremenda aqui, terrível, né? Nós estávamos sem Cristo. Por quê? Cristo é a semente de Abraão, então Cristo era para eles, o Messias era somente para eles. Mas, pela misericórdia de Deus, ele também nos observou, ele já tinha nos eleito, né? Estava sem Cristo, excluído da cidadania de Israel. Nós éramos estrangeiros. Em relação aos pactos da promessa, estranhos ao pacto das promessas, sem esperança, sem Deus no mundo. Então, se não fosse por Cristo, nós estávamos sem esperança, sem Deus, sem promessa, sem aliança, sem nada. Glória a Deus, porque por meio de Cristo nós fomos alcançados. Olha o versículo 13, que lindo que é. Mas agora, por meio do sangue de Jesus Cristo, vós que anteriormente estavais longe, fostes incluídos. Então hoje nós pertencemos à família de Deus, porque Cristo fez paz. Cristo reconciliou. Dos dois povos ele fez um povo e reconciliou este povo com Deus. Olha lá o versículo 16. E pela cruz reconciliar os dois em um corpo, matando as inimizades. Vindo ele dentre os mortos, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então, tanto aos gentios quanto aos judeus foi anunciado a paz com Deus. E como que houve a paz com Deus? Através do sacrifício de Cristo. Está no capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Que por meio de Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Tá certo? Então ele vai colocar a partir do versículo 19, o fundamento é os apóstolos e os profetas. Então, os dois ministérios que lançam fundamentos na igreja é o ministério do apóstolo e do profeta. Não do que tem dom de profecia. Porque profeta é uma coisa, dom de profecia é outra. O dom de profecia é uma manifestação do Espírito Santo. O dom de profeta é um ministério que Cristo dá. Certo? Então o capítulo 3 é interessante porque ele fala um ponto muito lindo aqui. Nos capítulo 3, versículo 2, versículo 9 e daí o 1:10. Olha lá, 3:2, que diz: se é que tendes acerca da dispensação da graça de Deus. 3:9, trazer o conhecimento a todos os homens, qual seja a dispensação do mistério. E capítulo 1:10, voltando um pouquinho, convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Então, para Paulo, isso é muito interessante. Para Paulo existem apenas 3 dispensações. A dispensação do mistério, que abrange desde a eternidade até a encarnação de Cristo. A dispensação da graça, da encarnação de Cristo, né? Até o arrebatamento. E a dispensação da plenitude dos tempos, grande tribulação e milênio, quando tudo vai se cumprir. Então, para Paulo, existem essas 3 dispensações.
Dispensação vem da palavra oikonomia, que quer dizer administração. É como Deus administra a maneira que ele vai agir, que ele vai operar com relação ao tempo. Se você for estudar dentro do campo teológico, você vai ver que há 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Então, dentro da teologia de Scofield, 7 dispensações. Dentro da teologia de Paulo, 3 dispensações. Ainda há uma outra forma, que são as alianças. Então tem a aliança adâmica, aliança noélica ou noélica, aliança abraâmica, aliança mosaica ou sinaítica, né? A aliança davídica, aliança israelita, aliança com Israel, né? Que Deus vai cumprir no milênio muitas coisas que prometeu a eles, e aliança, nova aliança, que é a aliança cristocêntrica, né? Então, é a aliança de Cristo, que é a que nós estamos inseridos. Isso daí são formas de dividir aí o estudo da Bíblia Sagrada, certo? Então, capítulo 4, ele vai falar acerca dos dons e para que servem. Somente ele vai falar que Cristo, ele foi ao mesmo que subiu, é aquele que desceu e levou o cativeiro e deu dons aos homens. E esses dons nós vamos analisar para que servem. Não é para nós darmos carteirada nas pessoas. Olha lá, capítulo 4, versículo 11. Por isso ele mesmo constituiu alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quais que são os objetivos dos ministérios? São para nós dizermos, olha, eu sou pastor, sou evangelista, eu sou isso? Não. Olha lá o objetivo. Os ministérios são os amigos da esposa, do esposo, né? São aqueles que vão preparar a esposa para o esposo. Então os ministros são aqueles que estão, pelo dom que receberam, gradativamente eles estão ensinando, cuidando da igreja, que é a esposa de Cristo. Qual que são os objetivos do ministério? Vamos ver, capítulo 4, versículo 12, querendo a perfeição dos santos. Então, primeiro, aperfeiçoar os santos. Segundo, para a obra do ministério. Não é para ser perfeito somente e dizer, ó, eu tenho isso, eu estou sendo aperfeiçoado. Não, é para a obra do ministério. É para edificação. Então o objetivo é edificar o corpo. Até que todos cheguemos ao quê? Unidade da fé e conhecimento do Filho. Então unidade da fé e conhecimento do Filho é um estado do quê? De varão perfeito, para que tenhamos a estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos meninos inconstantes, que facilmente são levados por círculos de doutrina, né? Artimanhas de homens fraudulentos que induzem ao erro. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos nele. Então, esses são os objetivos da fé, dos ministérios, para que nós sejamos aperfeiçoados, não venhamos nos afastar e seguir em amor. Aí nós vamos para o capítulo 4 ainda vai falar da nova criatura. Olha o que diz aí no versículo 22. Que quanto ao trato do passado, despojai-vos da maneira de viver do velho homem, que se corrompe segundo os desejos das paixões ardentes do engano, e vos renoveis na transformação espiritual da vossa mente. Revesti-vos o novo homem que foi criado segundo Deus, na verdadeira justiça e na santidade. Então o novo homem é aquele que foi criado, são feituras de Cristo, criado na verdade, na justiça e na santidade. Então nós devemos revestir cada vez mais deste novo homem e despojar do velho homem. O novo homem ele tem a mente transformada na mente de Cristo. Capítulo 5 é uma aplicação para a vida prática, principalmente porque vai falar dos maridos, vai falar das mulheres, vai falar dos patrões, dos servos, dos filhos, dos pais. Então isto para Paulo é a santidade que deve haver entre marido e mulher, entre relações de trabalho com patrão e empregado, entre pais e filhos. É um texto bem conhecido.
Porque isto que Paulo fala está ligado à santidade. Porque no capítulo 6, ele, continuando o contexto, ele vai dizer para nós revestirmos da armadura de Deus. Ele vai falar para nós revestirmos de toda a armadura de Deus. E o que Paulo fala que a armadura é? Um revestimento. E essa armadura só funciona se nós estivermos vestidos. E vestidos do quê? De santidade. Então essas armaduras que Paulo fala no 6, 11, olha lá, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo, né? Ficar firme contra as astutas ciladas. A nossa luta não é contra o sangue, não é entre marido e mulher, não é entre servo e patrão, não é entre pai e filho, a nossa luta não é entre irmãos, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes e potestade, dominadores do mundo tenebroso. Qual que é a armadura? Capacete da salvação. Então, capacete da salvação nos preserva de nós não darmos ouvidos a esses homens fraudulentos que são usados pelo inimigo. E nos dá a certeza, é a certeza da salvação. Couraça da justiça e da verdade, porque a nossa vida tem que estar cingida com a verdade e com a justiça. Calçado os nossos sapatos na preparação do Evangelho, porque nós temos que anunciar o Evangelho. O escudo é a fé, porque nós só vamos vencer esses dardos com o escudo da fé, ou seja, não nos atingirá nenhum dardo inflamado do inimigo. E nós só temos dentro da armadura, só um item que é ofensivo, todos os outros são defensivos, para nos proteger, para nós analisar que a defesa é melhor do que o ataque. E o que nós temos para atacar? A palavra da verdade. Essa é a espada, né, do Espírito, é a palavra de Deus. Então a gente vence o inimigo pela palavra. Cristo venceu o inimigo pela palavra. Então não foi com louvorzão profético, não foi com atos proféticos, embora existam igrejas que façam isso, mas não, Cristo venceu pela palavra. E Pedro diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que nós se sujeitamos a Deus? Obedecendo a palavra dele, tá certo, meus queridos? Então vamos para Filipenses, nós temos aí 1h10 de aula, nossa aula é de 1h30, eu não queria estender muito, mas para nós ficarmos no nosso cronograma correto de aulas, irmãos, nós vamos estender um pouquinho mais, comentar um pouco sobre Filipenses. Filipenses é uma carta breve, né? Uma carta que tem alguns exemplos para nós. Então, Filipenses é uma das cartas da prisão e a carta mais feliz de Paulo, é uma carta do regozijo. Talvez pela maneira que iniciou essa igreja. A igreja de Filipo, ela inicia quando ele tem uma visão dizendo para descer a Macedônia. Paulo vai, lá em Filipo ele é açoitado, ele expulsa um demônio de adivinhação de uma menina e os maiorais daquela cidade pedem a prisão de Paulo e Silas. E eles são açoitados e presos. Mas são libertos, né? São libertos, está lá no capítulo 16, você pode analisar depois do livro de Atos. Eles são libertos, um grande terremoto vem, o guarda quer se matar por causa das leis romanas, que se algum bandido, algum preso fugisse, ele e a sua família seriam mortos. A lei romana era muito dura em relação a isso, não deixava impune, e ele conversa com aquele carcereiro e depois evangeliza ele e a sua família, e eles recebem aí a mensagem e são batizados. Uma irmã vai chamar o apóstolo Paulo, né? Lídia vai constrangê-los a entrar na sua casa para orar, vai receber esses homens, e através do ministério da oração e das irmãs é que aquela igreja cresce, aquela igreja desenvolve. Uma igreja pequena, uma igreja em um lugar simples, porém muito amorosa para o ministério de Paulo, nós vamos ver nessa carta. É uma igreja que Paulo orienta acerca da fé, da fidelidade, acerca da perseverança, acerca do regozijar. Ele vai dizer diversas vezes nessa carta, regozijai-vos sempre, outra vez digo regozijai-vos, estejam alegres. Ele vai resolver um conflito, né, entre Evódia e Sintique. Então,
tem ali um probleminha nessa igreja, mas ele vai orientar para que elas estejam unidas pelo Evangelho. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 1, que interessante. Portanto, Filipenses 2:1, portanto, se há algum consolo em Cristo, algum refrigério de amor, se há alguma comunhão no Espírito, alguma compaixão profunda, alguma misericórdia, olha o que Paulo vai falar, completai o meu gozo. Como que a gente completa o teu gozo, Paulo? Como que você fica mais feliz conosco? Se eles, a igreja de Filipe, mas vamos aplicar a nós, se nós tivermos uma maneira de pensar, um só amor, uma só alma, um só sentimento, não fazer nada por contenda ou por vaidade, mas sim por humildade, estimulando os demais a considerarem uns aos outros como superiores a si. E cada um não se ocupe daquilo que lhe é próprio, mas que procure o interesse dos demais. Olha só que igreja que Paulo quer. Uma igreja que tem uma só maneira de pensar, uma só maneira de agir, uma só maneira de... uma só palavra, um só sentimento, não ter contendas, irmãos, temos que tirar as contendas do nosso meio, ser humilde, estimular uns aos outros na fé, ajudar uns aos outros nas suas dificuldades, é isso que precisamos. E para isto, Paulo vai dar 3 exemplos de como nós devemos viver. O primeiro exemplo que ele vai usar é Cristo, a partir do versículo 5, que ele diz que deve ter o mesmo sentimento em nós que houve em Cristo Jesus. Então, Cristo é o exemplo máximo. Cristo é o nosso exemplo máximo, que nós temos que fazer como Ele. Ele sendo Deus, tendo o direito de vir e ser servido por todos, Ele procurou servir. Ele procurou servir. Então ele não teve aquele sentimento, mas se humilhou e serviu. No capítulo 2, versículos... E qual que foi o resultado da humilhação de Cristo? Deus o exaltou soberanamente. Então, irmãos, quanto mais humilhados nesta vida, mais Deus nos exaltará no porvir. Porque a Bíblia fala que as nossas lutas produzem um grande peso na glória, na eternidade, tem um grande peso. O capítulo 2, versículo 14, Paulo diz, fazei tudo sem murmuração e sem partidarismo contencioso. Então devemos ser imparciais, irmãos, não fazer nada por contenda, porque eu gosto disso, porque eu gosto de quando fulano está na direção. Não, irmãos, vamos ser unânimes. O segundo exemplo que ele usa é o exemplo de Timóteo, a partir do versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Timóteo, ele diz que é um menino que tem sempre ânimo. Olha lá, ele é uma pessoa unânime, está sempre junto. Versículo 20, sincera afeição, tendo cuidado de vós. Então é aquela pessoa que está sempre com Paulo, ajudando, sempre está ali. Quando Paulo orienta ele ir para algum lugar, ele vai. Então o primeiro exemplo é a humildade, sentimento de Cristo. O segundo exemplo é ter o bom ânimo de Timóteo, ser unânime como Timóteo foi, ter uma sincera afeição, ter cuidado com os irmãos. Isto era como Timóteo agia, servia sempre, era um bom servo, o nosso Timóteo, filho de Paulo na fé. O terceiro exemplo é Epafrodito. Paulo vai chamar Epafrodito de um apóstolo dos Filipenses. Então Epafrodito vai ser considerado como um apóstolo, era alguém que estava em Filipos sempre ajudando. Olha lá, capítulo 2, versículo 25. Todavia considerei necessário enviar a Epafrodito, meu irmão e colaborador, companheiro militante, vosso apóstolo e servo. Isso aqui é para provar que não existiam só 12 apóstolos, mas muitos apóstolos houve no Novo Testamento. Então ele era uma pessoa que estava sempre suprindo as necessidades. Ele tinha grande desejo de ver os irmãos e estava angustiado, desejando ver aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam com dificuldade. Então é aquela pessoa que contribuía muito para o ministério, aquela pessoa que ajuda, que tem liberalidade. Este é Epafrodito que nós precisamos ser. Irmãos, capítulo 3 ele vai falar para regozijar, e o capítulo 4 ele vai agradecer.
Ó, capítulo 3, 5, Paulo vai dar a sua autobiografia, então leia lá depois, irmãos, para nós não estendermos muito a biografia de Paulo. Eu vou ler aqui com os irmãos, isso que é interessante para nós lermos. Sou circuncidado ao 8º dia, como era comum a todos os meninos, circuncidar ao 8º dia, pacto que Deus fez com Abraão. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, por isso seu nome era Shaul, que vem de Saul, ele era da tribo de Benjamim, assim como foi o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, ou seja, o termo hebreus é um termo antigo, quer dizer que ele tinha uma linhagem, ele não é uma pessoa que está misturado como era o reino norte, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça da lei, de uma vida irrepreensível. Mas estas coisas que para mim eram lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Assim considero todas as coisas como perda, pela iminente grandeza do conhecimento de meu Senhor Jesus Cristo, porque tenho perdido todas as coisas, as quais reputo como esterco, enquanto luto para ganhar a Cristo. Então, toda essa autobiografia que ele dá aqui, que é de nós tirar o chapéu, ele diz, eu deixo tudo de lado por Cristo, porque esta é a revelação máxima de Deus para a terra, é a revelação do seu Filho. Se você ler Hebreus 1:1, você vai ver que em outro tempo Deus se manifestou de diversas formas, mas por último ele se manifesta através do seu Filho. Capítulo 4, ele vai dizer aquela frase célebre, né, que ele passou por muitas coisas difíceis. Ele vai dizer assim, que tudo pode suportar em Cristo, porque Cristo fortalece. Cristo o fortaleceu em todo momento. Então, irmãos, tenham ânimo, tenham um bom ânimo, regozijem, mesmo em meio à dificuldade. Olha como Paulo estava. Paulo estava na prisão. Paulo estava preso, mas ele não estava entristecido. Nós estamos aí vivendo um momento difícil na nossa história, né? Uma crise terrível, política, econômica, questão sanitária, saúde, por causa dessa pandemia, mas nós devemos regozijar no Senhor sempre, porque Ele é a nossa salvação. Podemos suportar tudo em Cristo porque Ele nos fortalece. O final da carta, Paulo vai agradecer à igreja de Filipe, porque por pelo menos 4 vezes mandou suprimento para o ministério de Paulo. Inclusive, uma vez ele deixa de trabalhar em tendas para ficar só para o evangelho, porque foi grande o suprimento da Macedônia que veio para ele. Tá certo, irmãos? Então essa é a carta de Paulo aos Filipenses. Essas são as orientações de Paulo para nós seguir o modelo de Cristo, o modelo de Timóteo, o modelo de Epafrodito e o próprio modelo de Paulo, que é deixar, irmãos, essas questões de lado para ganhar a Cristo, né? Tem muita gente que se orgulha por causa da posição, se orgulha por causa de cargo, se orgulha por causa de um certo conhecimento, mas nós não devemos ser assim. Nós devemos deixar tudo isso daí, nossa reputação, para ganhar a Cristo. Né? Deixa tudo de lado, teus títulos, as tuas credenciais, e queira Cristo somente, porque Ele é o único, irmãos, que pode nos salvar. A nossa credencial, o nosso título, o nosso cargo, o nosso conhecimento, eles ficam, eles param, eles vão ficar, vai cessar. Mas o estar com Cristo é para a eternidade. Meus queridos, eu quero agradecer a presença, a audiência dos irmãos aí que estão ao vivo. Nossa irmã Marli, Deus abençoe. Nossa irmã Silvani, nosso irmão Anderson, Humberto, nossa irmã Neia, Deus abençoe, Elton que esteve aqui, nossa irmã Renata que passou por aqui também, todos que vão assistir esta aula depois, Deus abençoe a vida dos irmãos, tenham uma ótima semana, espero que tenha sido um momento proveitoso para todos, um momento onde nós pudemos observar a palavra de Deus, meditar nela e aprender um pouquinho mais com a grandeza que é esta palavra. Qualquer dúvida, os irmãos coloquem lá no grupo, comentem aí, fiquem à vontade, porque nós estamos aqui para os irmãos. Tenham uma ótima fim de noite, Deus os abençoe. Paz.